Oi, turminha! Hoje nós vamos estudar um pouco de período simples e composto. Antes de iniciarmos esse estudo, nós precisamos recapitular algumas informações da aula anterior. Lembra que nós vimos na aula anterior sobre frase, que é todo enunciado capaz de realizar uma comunicação. A frase ela pode ser composta por uma ou mais palavras. Vamos ver alguns exemplos, como socorro, bom dia, que dia lindo. Ou outros aqui, ela pediu socorro, estamos estudando, pare. Notem que, apesar de ter apenas uma palavra, a pessoa faz-se ser entendida. Socorro, todo mundo entende que ela está pedindo socorro. Então, é uma frase. Então, tudo que a gente consegue fazer ser entendido vai ser uma frase. Quando a nossa frase ela é formada apenas por substantivos, adjetivos, nós dizemos que nós temos frases nominais, são formadas apenas por nomes. E quando nesses exemplos aqui de cima, aí nós podemos chamar de nominais. E quando na nossa frase nós encontramos o verbo, como aqui, ela pediu socorro, nós temos o verbo pediu. Estamos estudando, tem o verbo estudar. Pare, é formada por um único verbo, mas é chamada de frases verbais. E quando nós temos a frase verbal, nós ainda não chamamos ela assim. Nós já damos a ela o nome de oração. Então, frases verbais é igual a oração. Mas o que é oração, professora? Oração vai ser simplesmente uma frase que possui na sua constituição o verbo. Então, toda frase que tiver verbo, ela vai ser uma oração, né? Aí você fala assim, professora, e essa oração é só ter um verbo? Às vezes a gente pode ter ela com mais de um verbo. Que quando a oração tiver mais de um verbo, nós vamos chamá-la de período. Então, quando ela tiver mais de um verbo, né, possui verbo. Quando ela tiver um ou mais verbo, nós vamos chamá-la de período, independente se seja um ou mais. Então, nós podemos dizer que o período, então, é construído é uma frase construída por uma oração ou mais. Ou seja, se eu tiver uma oração com uma frase ou mais frases, eu vou ter um período. Lembrando que o período sempre vai ter início com a letra maiúscula e terminar lá no ponto. Pode ser ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de continuação, ponto final. Então, o período ele inicia com a letra maiúscula e termina na pontuação, assim como as frases. Aí nós podemos ter dois tipos de período: o período simples e o período composto. Qual a diferença, professora? É o seguinte: o período simples, ele é constituído, ele faz uma oração absoluta, ele é constituído por apenas uma oração, ou seja, nele vai aparecer apenas um verbo. Por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos. Choveu é uma oração e um período simples. Os dias de verão são quentes. É oração, tem verbo, só tem um verbo. Como só tem um verbo, ele faz parte do período simples. Ele é constituído por período simples. E aí nós temos também o período composto, que é construída por mais de uma oração. Ou seja, no período vai ter dois ou mais verbos. Um exemplo aqui. Não sei quantos exercícios havia na prova. Note que nessa oração nós vamos encontrar a presença de dois verbos. Inicia lá com a letra maiúscula, termina com ponto, então nós temos um período. Tem dois verbos, nós temos um período composto. Aqui, os dias quentes, os dias de verão são quentes. Inicia com letra maiúscula, termina com ponto, tem apenas um verbo, nós dizemos que ele é um período simples.
Então, a depender da quantidade de verbo, nós teremos período. Se tem um só, simples. Se tem dois ou mais, período composto. Lembrando que nós temos que verificar se esses verbos não são locução verbal. Locução verbal é quando nós temos dois verbos juntos para dar uma informação. Aí eles são contados como um único verbo. Por exemplo, está chovendo. Eu não posso dizer que eu tenho duas orações, porque estar sozinho não me dá uma informação. E chovendo também fica incompleto. Então, estar chovendo é uma oração que pertence ao período, que é composta do período simples. Começa com letra maiúscula, termina com ponto, é período. Tem verbo, é período. Mas nós podemos contar apenas um verbo, que é um verbo de ligação e um verbo principal no gerúndio. Espero que tenha entendido. Até a próxima!